Paz e alegria, querido! Quero convidá-lo à nossa devocional do dia. Em Gênesis capítulo 23, nós vamos ler todo o capítulo, vai do versículo de número 1 ao versículo de número 20. E vamos ver o registro da morte de Sara. Diz assim as Escrituras: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, pois, Abraão na presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares tua morta. Então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentado-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Mane, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mane, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo, da caverna, que nele estava, em posse de sepultura. Nós temos aqui nesse texto o registro de uma negociação daqueles tempos. E é preciso destacar aqui algumas verdades que saltam aos nossos olhos. Veja a forma com que Abraão era amado, querido, daquela comunidade de estrangeiro que ele peregrinava entre eles. Abraão precisava de um lugar para sepultar Sara, sua esposa. E Abraão, então, ele vai à procura de um campo que pudesse servir como sepultura. E nessa negociação, nós temos o registro, talvez mais completo, de como se davam os negócios naquele tempo. E com toda reverência, elegância, respeito, Abraão procura o povo da terra com o desejo de adquirir uma propriedade que ele já escolhera. É preciso lembrar que Abraão, ele era chefe de um clã, ele poderia
ter tomado a terra, ele poderia ter escolhido outros caminhos senão a negociação. Nessa negociação, ele adquire de forma definitiva o que seria a sepultura de todos os seus. Abraão vai ser sepultado também neste mesmo lugar. Jacó será sepultado também nessa mesma sepultura. E quando Moisés registra este fato, há alguns motivos que precisamos rever. Primeiro, é a confiança de Abraão de que Deus lhe daria aquela terra. É muito comum quando morre alguém fora da sua terra de nascimento, do seu lugar de origem, ele desejar ser sepultado ali. Quando Abraão adquire uma sepultura naquela terra que o Senhor lhe havia prometido, ele estava assumindo diante de todos e da sua descendência que aquela era a terra da sua família. Jacó será sepultado também nessa mesma sepultura. Abraão, ele estava naquele momento preocupado apenas com o sepultamento da esposa que morrera. E Deus estava escrevendo o futuro de Abraão naquela negociação realizada. A história está nas mãos de Deus. E muito mais preocupado que você, ou muito mais interessado que você no seu futuro, Deus está. E algumas decisões tomadas agora, elas já indicam aquilo que o Senhor preparou para você daqui a alguns anos. Essa é a realidade do registro que Moisés faz deste evento do campo de Macpela para que Abraão sepultasse Sara. Eu quero avivar na tua memória essas duas últimas mensagens do nosso texto. A primeira, o registro de Moisés para indicar que Deus já estava preparando alguém para substituir Sara na família da aliança. Agora, que Deus, através daquela negociação de Abraão, ele estava definindo o futuro que ele havia prometido a Abraão para a família da aliança. Que tudo está nas mãos de um Deus poderoso e bom, que faz todas as coisas para a sua glória e para o bem da sua família. Que Deus abençoe a sua vida.